E aí galera, tudo bom? Hoje nós vamos seguir com a nossa parte B da aula de ângulo, tá? Então nós vamos começar a falar sobre os ângulos complementares. Então, vamos relembrar aqui que um ângulo ele é formado pelo encontro de dois segmentos de semirretas, ok? Então eu tenho um segmento aqui e posso ter a presença de uma bissetriz, que é aquele segmento de reta que divide esse ângulo em dois, tudo bom? Vejam o seguinte, sempre que isso ocorrer, ocorrer essa divisão de um ângulo em duas partes, eu digo que eu tenho um ângulo adjacente, tá? Aí esse ângulo, ele pode ser adjacente complementar, tá bom? Então, o que seria um ângulo complementar ou os ângulos complementares? Observem só, a bissetriz divide meu ângulo em dois, tá? Então, eu vou ter um ângulo formado aqui e um ângulo formado aqui. A somatória deste ângulo com esse ângulo vai ser igual a 90 graus. Então, os ângulos complementares são aqueles ângulos que juntos somam 90 graus. Entenderam? E os ângulos suplementares é a mesma coisa. Eu tenho um encontro de dois segmentos de retas. Tenho aqui uma bissetriz, aonde vai estar formando um segmento de reta aqui e aqui. Aí veja o seguinte, os ângulos complementares são aqueles ângulos, os ângulos suplementares são aqueles ângulos que juntos apresentam um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. Tenho também os ângulos que são opostos pelo vértice, tá? Então veja o seguinte, ó, eu vou colocar aqui ângulos opostos pelo vértice, opostos pelo vértice. Então veja o seguinte, eu tenho um segmento de reta, eu vou ter um outro segmento de reta aqui, que eles vão se cruzar em um determinado momento. E a hora que eles se cruzarem, eu vou ter aqui, ó, o ponto de cruzamento que nós chamamos de vértice e ângulos sendo formados, né? Então vejam o seguinte, eu tenho um ângulo formado aqui e tenho um ângulo formado aqui, olha. Observem que este ângulo ele é igual a esse ângulo, mas eles estão em lados opostos. Oposto a quem? Oposto ao vértice. Eu tenho um ângulo na parte superior e um ângulo na parte inferior. Por isso que, olha só, ângulos opostos pelo vértice. Então vai estar um em cada lado do vértice. E esses ângulos são ângulos iguais. Sempre quando em uma figura nós temos ângulos iguais, nós dizemos que nós temos ângulos congruentes. Então vejam só, olha, lembra sempre desse termo, congruentes, tá? Que eu estou querendo dizer que existe uma igualdade, ou seja, os ângulos são iguais. A mesma coisa ocorre desse lado, olha, eu tenho um ângulo aqui que é exatamente igual ao ângulo desse lado de cá. Então, olha, também são ângulos congruentes, opostos pelo vértice. Então, eu tenho um ângulo, um de cada lado do vértice, e ângulos iguais. O mesmo ocorre aqui e o mesmo ocorre aqui.
tá? Conseguiram entender? Ótimo. Então, vamos resolver alguns exercícios para fixar bem esse conceito de ângulos que nós estamos estudando. Então vamos lá. Então o primeiro exercício é para nós classificarmos os ângulos abaixo. Então nós vamos classificá-los de que maneira? Se ele é um ângulo reto, um ângulo obtuso ou um ângulo agudo, tá bem? Para isso, nós vamos utilizar este instrumento aqui, um transferidor. Um transferidor, ele serve para medir ângulos ou para construir ângulos na medida que nós queremos, ok? Então vamos lá. Como que nós utilizamos um transferidor? O ponto central do meu transferidor aqui, eu vou colocar ele em cima do vértice. E o meu zero sempre vai estar no mesmo sentido ou em cima de um dos meus lados, tá bem? Então olha só, eu coloco o meu ponto central aqui do meu transferidor em cima do vértice e faço a leitura aqui na escala de ângulos pelo esse outro lado aqui do meu ângulo, tá? Então eu vou por aqui, eu vou chamar esse ângulo de A. Aqui o vértice eu vou chamar de O e esse lado aqui eu vou chamar de B. Então eu tenho um ângulo aqui sendo formado, tá? Então fazendo a medida aqui com o meu transferidor, eu vejo que aqui eu tenho um ângulo formado por 59 graus. Então A com origem em um ângulo de A a B, eu tenho uma medida de 59 graus. Tá? E aqui, como que eu faço? Aqui ele está meio perpendicular, está meio deitado. Como que eu vou medir? Exatamente igual ao outro. Eu vou escolher um dos segmentos de reta para colocar para ser a base do meu transferidor. Vou colocar o meu ponto zero aqui em cima do meu vértice e vou fazer a leitura. Olha só, quanto que deu aqui? Aqui eu tenho um ângulo de 54 graus. Um ângulo de 54 graus. Então aqui, aqui é a minha origem, aqui eu vou chamar de C e aqui eu vou chamar de D. Então o ângulo formado pelos segmentos de reta de O passando pela origem D, pela origem indo para D, é igual a 59 graus. Aí vamos medir esse ângulo aqui, eu vou chamar esse segmento de reta de Azinho e esse daqui de Dzinho. Eu quero medir esse ângulo aqui que está sendo formado. Mesma coisa, coloco o ponto central do meu transferidor em cima da origem e faço a leitura aqui. Aqui está medindo 135 graus. Então eu sei que esse ângulo saindo do Azinho, passando pela minha origem e indo até o D, tenho uma medida de 135 graus. Azinho passando pela origem e indo até D, esse meu ângulo mede 135 graus. Ok? Agora esse ângulo aqui de E para F passando pela origem aqui, este ângulo, mesma coisa. Coloco o meu ponto central do meu transferidor em cima do vértice e faço a leitura. Eu verifico que este ângulo é um ângulo de 90 graus. Então eu sei que o ângulo de E passando pela origem O indo até F mede 90 graus. Tudo bem? Então, voltando aqui ao primeiro, um ângulo menor que 59 graus. Ele é o ângulo agudo, obtuso, reto
ele é um ângulo agudo. Opa, vamos pegar outra caneta aqui. Ele é um ângulo agudo. Por que agudo? Um ângulo agudo porque ele mede menos de 90 graus. E esse daqui? Também um ângulo agudo. Ele também mede menos de 90 graus. E este ângulo? Este ângulo mede 135 graus. Então ele é um ângulo obtuso. Que os ângulos obtusos são ângulos maiores que 90 graus e menores que 180 graus. E este ângulo que mede 90 graus é o nosso ângulo reto. Ok? Conseguiram entender? Beleza, vamos para o próximo. Bom, galera, neste exemplo eu preciso encontrar a medida do ângulo x. Tá? Então, eu tenho aqui ângulos aqui, eu tenho ângulos aqui e tenho ângulos aqui. Então, aqui eu sei que o meu ângulo mede 4 graus, aqui mede 8 graus, e aqui o meu ângulo mede 3x menos 2 e aqui é 2x menos 4. Tá? E nós sabemos que quando existe uma letra é porque nós não conhecemos o número que está ali. Então nós temos que encontrar este número. Como nós não conhecemos, nós atribuímos letras a ele, que normalmente é X, pode ser Y, Z. Como nós já conversamos, pode ser qualquer tipo de letra. Tá bem? Então vamos lá. Como eu tenho, observe que eu tenho ângulos complementares, então eu posso, se são ângulos complementares, este ângulo complementa esse, bem como este ângulo complementa esse. Então eu posso escrever este problema dessa forma, igualar esses complementares. Eu posso escrever assim, que 2x, o ângulo aqui, ó, 2x menos 4, ele é complementar por 2x menos 3x menos 2 sobre 3x menos 2. Vejam, eles não cortam, eles não dividem o mesmo vértice. Então, se eles dividem o mesmo vértice, existe uma congruência entre eles. Então, eu vou dizer que é igual a quem? Ao ângulo 4 sobre 8. Então, eu fiz uma igualdade para esses ângulos. Eu construí uma expressão matemática para encontrar o valor do x. E agora, se eu tenho uma igualdade entre as minhas sentenças aqui, eu posso fazer uma multiplicação em cruz, ou seja, quem está aqui em cima vai multiplicar quem está embaixo do outro lado. E a mesma forma vai ocorrer no outro lado. Quem está aqui embaixo multiplica quem está aqui em cima. Tá bem? Então vamos ver. Vai ficar 8, que vai multiplicar quem?
vai multiplicar os 2x menos 4, uma igualdade igual o 4 que multiplica quem? O 3x menos 2, tá? Vejam só, não importa quem vai ficar dentro do parênteses ou quem vai ficar fora. Normalmente, por ser mais fácil, a gente coloca o número que está isolado para fora, tá bem? Mas tanto faz, não vai alterar, quem vai ficar dentro, quem vai ficar fora, não vai alterar o resultado. Feito isso, nós aplicamos a questão da distributiva. O que é? O número que está aqui fora vai multiplicar cada um dos membros aqui de dentro. Então vai ficar 8 que multiplica 2x, menos, porque é negativo, mais com menos, menos 8 que multiplica o 4. Tem mais alguém para ele multiplicar? Não. Então, igual. E o mesmo vai ocorrer do outro lado. O 4 vai multiplicar todos os membros que estão aqui dentro do parênteses. Então, vai 4 que multiplica o 3x, mais com menos, sinais diferentes, resultado negativo. Menos 4 que multiplica o 2. Agora, vamos resolver. 8 vezes 2x dá 16x. Menos 8 vezes 4, 32. Igual 4 vezes 3x, 4 vezes 3, 12. 12 o quê? 12x. Vejam que a minha letra ela é mantida. Por quê? Porque olha o que eu quero, é encontrar o valor de quem? De x, tá? Menos 2 vezes 4 é igual a 8. E agora o que eu faço? Eu coloco letra perto de letra e número perto de número. Como que eu faço isso? Eu isolo os meus termos. Como que eu vou isolar? Eu vou colocar todo mundo, ou vou pensar assim, todos os números que está acompanhado de letras de um lado da igualdade. E todos os números que estão sozinhos de outro lado da igualdade. Então eu vou colocar aqui o meu 12 aqui para a esquerda. Ah, mas e se eu quiser ir para a direita? Não tem problema nenhum, pode pôr. Então vai ficar 16x, ó, o meu 12 então vai passar para cá da uma igualdade. Toda vez que um número passa do outro lado da igualdade, ele altera o sinal. Para qual sinal? O contrário dele. Então, se aqui ele era positivo, ele vai passar do outro lado negativo. Então, vai ficar menos 12x. Tem mais alguma letra? Não. Então, eu coloco a igualdade, tá? E vou colocar este número que já está do lado certo, vou copiar ele do jeito que ele está aqui, porque ele já estava do lado de lá da minha igualdade. Então vai ficar menos 8. E agora? Agora eu preciso colocar esse número aqui para o lado de lá da igualdade. Porque os números nós não vamos deixar para o lado de lá, então eu tenho que passar ele para lá. Ele é menos 32. Olha aqui, ó, menos 32. Então ele vai passar para o lado de lá, vai ficar mais 32. Lembrando que toda vez que eu troco um número de lugar, de um lado para o outro da igualdade, eu altero o seu sinal. Então vamos lá. 12x menos, 16x menos 12x. Vamos lá. Você tem R$16 e você deve R$12 para alguém. Com quanto você vai ficar? Com 4. R$4. Então, a mesma coisa aqui. Eu tenho 16x, vou tirar 12x, vai me sobrar quantos? 4x. Igual. Eu tenho R$32 e devo R$8 para alguém.
você vai ficar com quanto? Ainda com R$ 24, não é? 24 mais 8 dá 32. Então, menos 8 mais 32, como quem é positivo é maior do que quem é negativo, você sempre vai ficar positivo. Se o número aqui negativo fosse maior do que o positivo, você ficaria negativo, você continuaria devendo. E agora? Agora eu vou isolar o x. O x aqui não está multiplicando, então, hora que esse número aqui, olha aqui, ó, o 4 não está multiplicando x, então agora eu vou isolar o x. Como que eu vou isolar? Eu vou deixar ele sozinho aqui desse lado. X é igual. Pronto. A partir do momento que eu coloco só a letra com o sinal de igual, ele está isolado, não tem mais ninguém para cá com ele. Mas e o que eu faço com esse número que está aqui? Ele não estava multiplicando x? Sim, ele vai passar para o lado de lá da igualdade. Se ele estava multiplicando, qual é o contrário da multiplicação? A divisão. Então ele vai passar para o lado de lá dividindo. Dividindo quem? O número. Quem é o número? 24. Então vai ficar 24 dividido por 4. 24 dividido por 4 é igual a quanto? Vai dar 8. 8 não. 6, né? Isso. 6 vezes 4, 24. Então vamos lá, gente. Conseguiram entender? O grande segredo aqui, nós temos que isolar a minha letra. Como que eu isolo a minha letra? Eu equiparo as minhas sentenças e resolvo pela proporcionalidade que ocorre entre os meus ângulos, tá? Como eles são ângulos congruentes, eu posso dizer que existe uma proporção entre eles, tá bem? Então, entenderam? Espero que tenham conseguido. Deem uma olhada, pegue outros exemplos para praticar e qualquer dúvida, façam comentários aí, podem fazer sugestões de aula e bons estudos. Fiquem com Deus, até a próxima!